Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos tratando aqui do pensamento socrático. Nós já vimos que o velho Sócrates, ele defende a existência de uma verdade objetiva que está inscrita dentro do homem, na sua alma. Sócrates viveu num momento muito desafiador da vida política de Atenas. Nesse instante, a cidade, a polis, estava dividida entre dois grandes grupos. De um lado, os representantes da aristocracia, que defendiam uma ordem natural das coisas, que acreditavam que a ética, a política, a religião, o direito, a justiça estava fundamentado na autoridade dos deuses e que se revelava na própria natureza. Do outro lado, havia os sofistas, que representam os primeiros movimentos democráticos da época. Os sofistas, ao contrário das velhas formas aristocráticas, os sofistas acreditam que tudo é contingencial, que tudo é uma convenção celebrada entre os homens, de tal modo que a vida política, os valores, a ética, a moral, a justiça, o direito, tudo isso é uma construção humana, porque é o homem que pode dizer o que é justo, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que é o belo e o que não é. De tal modo que o Sócrates está vivendo esse embate e ele não pode abraçar nenhuma posição nem outra. Por isso ele adota uma postura própria diante desses dois elementos que se apresentam a ele. Sócrates, ele não se interessa diretamente por questões de cosmologia, de naturalismo, nem por questões voltadas para a política, para o direito, para a justiça. Sócrates não cria teoria sobre isso. Sócrates prefere mostrar com a própria vida o que ele entende por direito, por justiça, por ética, por moral, por valores. Sócrates dá um exemplo e com o seu exemplo ele fala mais alto do que qualquer teoria produzida na época. É bom lembrar que Sócrates nunca escreveu nenhuma obra. Tudo o que Sócrates ensinou foi por meio da oralidade. O filósofo acreditava que a palavra oralizada tinha muito mais força, muito mais poder do que a palavra escrita. Tudo que nós sabemos a respeito do Sócrates foi recolhido pelos seus discípulos, de modo muito especial por Platão, e é graças a ele que nós temos acesso às palavras, aos ensinamentos do Sócrates. Com relação ao direito, à justiça, à ética, o Sócrates mostrou com um exemplo de vida o que é ser justo. Sócrates dizia que a justiça nada mais é do que a obediência à lei. O filósofo relacionou a lei com a justiça, sendo complementares. O homem justo, diz o Sócrates, é o homem cumpridor da lei. Qual lei? A lei do Estado. Sócrates defende a plena obediência da lei, sendo um ato de injustiça o não cumprimento dessa lei. E por que o grande Sócrates, que nos ensina a questionar, a mergulhar fundo em busca da verdade, agora diz que nós temos que obedecer plenamente às leis do Estado? Ora, por uma razão muito simples, porque as leis do Estado nascem de um acordo firmado entre os homens, um pacto celebrado entre todos que compõem o Estado, de tal modo que descumprir a lei corresponde a quebrar esse pacto, a ferir o acordo que nós celebramos. Quando eu cometo um ato criminoso, eu não estou apenas ferindo o Estado, eu não estou apenas ferindo aquela lei específica que interditava aquele ato, eu estou ferindo todos os homens que pactuaram, que celebraram aquele acordo e que deram vida àquela lei. Por isso que Sócrates entendia ser tão importante a plena obediência da lei. É justamente obedecer ou não à lei que vai diferenciar o homem civilizado do homem bárbaro. O bárbaro não cumpre a lei, por isso ele é bárbaro. O homem civilizado, ao contrário, é um homem cumpridor da lei. Ele sabe da importância da lei para a vida na polis. Note, é claro, Sócrates nos ensina a questionar, a sempre desafiar a estrutura posta, a ver se realmente há uma validade naquele texto legal. Mas, uma vez aprovada a lei, seja boa ou não, a lei deve ser obedecida. Isso não significa que nós não possamos questionar. Podemos e devemos, e que Sócrates fez isso.
mas devemos obedecer. Veja que nós temos em Sócrates, portanto, uma perspectiva contratualista. É claro que é muito perigoso falar isso, porque o contratualismo é uma característica da política, da filosofia política do século XVII em diante, mas já há no Sócrates uma espécie de antecipação desse contratualismo. O Sócrates já começa a desenvolver essa visão contratualista. Nós celebramos o contrato, todos nós que vivemos no Estado. Nós criamos leis que regulam a conduta humana e, portanto, temos que obedecer essas leis, porque não obedecer à lei é quebrar o contrato. Isso é importante para a ordem da polis, para a vida em coletividade. Uma segunda coisa que nós percebemos no pensamento socrático é uma defesa do positivismo. Sócrates defende uma visão positivista, uma vez que ele entende que a justiça nada mais é do que obedecer à lei. Justiça e lei, portanto, estão de mãos dadas, entrelaçadas. O homem justo é o homem cumpridor da lei. E uma terceira característica que o Sócrates nos apresenta é a defesa que ele faz do direito natural. É claro que o Sócrates acredita no direito natural. O Sócrates acredita numa ordem natural, em um direito composto por regras que não estão escritas, regras capazes de governar a conduta humana. Onde estão essas regras? Estão dentro do homem. De onde essas regras vêm? Vêm dos deuses. Os deuses nos concedem algumas leis, algumas regras para conduzir a nossa conduta na vida social. Portanto, sim, Sócrates é um justnaturalista. Ele é um defensor ferrenho do direito natural. Não desconsidera que exista um direito, uma ordem instituída pelo Estado, direito legal, direito positivo, mas há um direito que é superior a esse. É aquele nos dado pelos próprios deuses. Entenda os deuses aqui como algo transcendente, ou seja, não é algo imanente, algo que está no mundo, mas é algo que transcende a realidade factual. E é preciso obedecer essas leis que constituem o direito natural. São leis eternas, são leis imutáveis, são leis universais que regulam a nossa conduta, que nos ensinam a fazer o bem e a evitar o mal, que nos ensinam a viver em sociedade. O homem que conhece a si mesmo, que fez a experiência da filosofia do autoconhecimento, que nós falamos no vídeo anterior, esse está em condições de descobrir a verdade e a justiça que habita dentro dele. Esse homem, sim, tem condições de viver de forma ética, porque ele descobriu o que realmente tem valor. O valor está dentro do homem e é preciso que ele encontre os valores dentro dele. Para concluir, Sócrates, ele defendeu o princípio da segurança jurídica. Sócrates foi processado formalmente, foi levado ao tribunal no ano de 399. Cidadãos atenienses acusaram Sócrates de perverter a juventude, de trazer novos deuses para a cidade, de negar a religião pública dos atenienses. E Sócrates vai ter que se explicar no tribunal. Sócrates vai ser condenado à morte. E ele obedece à sentença proferida pelo tribunal. Ele não precisaria obedecer, porque ele já é um senhor idoso. Ele poderia ter a pena comutada, substituída, mas Sócrates prefere morrer do que descumprir a lei do Estado. Sócrates, no último momento de vida, dentro da prisão, ele vai dar uma grande lição para os seus discípulos. Sócrates vai dizer assim: é preciso que o homem justo cumpra a lei injusta, para que o homem injusto aprenda a cumprir a lei justa. Veja, grave bem essas palavras. Essa foi a última aula que Sócrates deu para os seus discípulos, dentro do cárcere, momentos antes de tomar a cicuta e deixar esta vida. Sócrates vai dizer: é preciso que o homem justo cumpra as leis injustas, para que o homem injusto aprenda a cumprir as leis justas. Esse é o legado deixado pelo grande Sócrates. Um grande abraço e até mais.